Olá, boa noite a todos. Eu sou Camila Faria, estou aqui toda terça-feira na nossa live, nosso encontro marcado, e hoje nós falaremos sobre higiene do sono. O que é higiene do sono? Se funciona a higiene do sono? Se você tem alguma dificuldade para dormir, tem insônia, talvez a higiene do sono melhore, né? O seu padrão de sono, aquele sono restaurador, aquele sono reparador. Quem não gosta de ter uma noite, né, de sono e acordar disposto no outro dia? Todos nós gostamos. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa higiene do sono, alguns cuidados, né, algumas dicas que nós podemos adotar no nosso dia a dia. Vou colocar aqui o tema, já vou fixar, higiene do sono. Então, se você conhece alguém que gostaria de ouvir sobre esse tema, encaminha aí clica no aviãozinho, encaminha essa live para essa pessoa. E a gente vem sempre falando, olá, pessoal, boa noite, o pessoal está entrando, sejam todos muito bem-vindos. E eu venho sempre falando esses temas, né, relacionados aí à insônia. A gente já teve live aqui sobre insônia, só que insônia é um tema muito complexo, né, muito complexo. Então, dá pra gente fazer muitas lives e cada uma com um tema, com um enfoque diferente. E hoje a gente vai abordar esse tema que é a higiene do sono, e vocês vão entender o que é essa higiene do sono, né? Se funciona mesmo essa higiene do sono e como que a gente pode aplicar, né? Quais são os métodos? Eu vou ensinar aqui para vocês hoje o que vocês podem fazer na rotina de vocês para melhorar esse padrão de sono. Como eu já falei, né? Dormir é vida, né, gente? Dormir é vida, ter sono reparador é vida. Você acorda bem disposta, né? Consegue fazer suas atividades do dia a dia. Então a gente vai tentar trabalhar um pouquinho esse tema. Se você tem insônia, se você tem dificuldade para dormir, coloca aí no chat, eu tenho dificuldade, eu tenho insônia. A gente precisa realmente falar sobre esse tema, né? Como que eu posso melhorar o meu padrão de sono, como que eu posso ter aquele sono reparador, tá? Então, para iniciarmos aí a nossa conversa, sem um sono, né? Sem um sono bom, é impossível ter saúde mental, né? É impossível. Não tem como eu ter saúde mental se eu não durmo, se eu não tenho um sono bom, se eu não tenho aquele sono reparador. E nós temos basicamente 3 pilares básicos para a saúde física e emocional. São 3 pilares importantes para a questão da saúde física e emocional, né? O primeiro pilar que a gente vai falar um pouquinho é a alimentação. Então, voltou, pronto. Então, a gente estava falando, né, sobre a higiene do sono. E para termos uma saúde física e emocional, nós temos alguns pilares, né? Então, dentre eles, a alimentação. Ter uma alimentação saudável, com verduras, legumes, frutas, é muito importante para que a gente consiga melhorar também essa saúde física e emocional e, consequentemente, a questão do sono, né? Então, o que eu vou ingerir ali durante o dia e até mesmo no jantar vai interferir diretamente no meu padrão de sono. Então, o primeiro pilar é a alimentação, né? Ter muito cuidado com essa alimentação, cuidar da alimentação, porque isso é um dos pilares para a saúde física e emocional. Um outro pilar são os exercícios, né? Então, boa noite, pessoal que está chegando. Os exercícios, a gente vem falando muito da questão de exercícios físicos, né? Como é importante a gente trabalhar o nosso corpo, o nosso físico, e o exercício é uma maneira muito boa para a gente poder trabalhar isso. E o sono, automaticamente, ele melhora quando nós fazemos atividade física. Então, a atividade física é um dos pilares, não só para o sono, mas para a saúde física e emocional também, tá? Então, importante a gente considerar isso. E o sono, né, gente? O sono, como eu venho falando, se eu durmo bem, eu consigo ter uma saúde física e emocional. Se eu não durmo bem, se eu não tenho aquele sono reparador, aquele sono restaurador,
eu provavelmente vou comprometer a minha saúde física e emocional. No trabalho, muitas vezes eu começo a ter problemas, até por questões de concentração, de foco, porque eu não tive uma noite boa de sono, né? Eu não estou descansada e aí isso vai impactar na minha vida muitas vezes profissional e também pessoal. Eu fico irritada, né? Logo após ali aquela noite e isso acaba indo para as outras áreas do meu dia a dia. Então, esses 3 pilares, né, para a saúde física e emocional, a questão da alimentação, a questão da atividade física e o sono, são coisas que a gente precisa rever o tempo todo na nossa vida, né? Então, se eu quero ter uma saúde física e uma saúde emocional, o que eu preciso fazer? Começar a fazer para melhorar. E aí hoje a gente vai falar sobre a higiene do sono. O que é a higiene do sono? Funciona essa tal higiene do sono? A gente vai trabalhar um pouquinho disso, tá? Então, além desses 3 pilares que eu falei, a questão da alimentação, do exercício físico e também o próprio sono, né, para melhorar a saúde física e emocional, o sono, gente, ele é vida, né? O sono é vida, porque na hora que a gente dorme, nós liberamos hormônios, tá? Então, por exemplo, o hormônio da testosterona, ele é liberado no momento ali, principalmente nas 3 primeiras horas do sono. Se eu não tenho um bom padrão de sono, se eu não durmo direito, essa liberação hormonal, ela vai ficar comprometida. Então, tanto a questão da vitalidade, da sexualidade pode estar afetada por conta dessa insônia, por conta, muitas vezes, desse sono que não foi um sono ali que ocorreu da melhor forma. Então, vocês percebam que o sono, ele interfere em outras áreas da nossa vida, né? Principalmente na sexualidade, né? Porque a questão hormonal, a testosterona, ela é liberada, ela é produzida no sono, nas primeiras horas ali do sono, tá? Uma outra questão também é a imunidade. Quando a gente não dorme muito bem, então o pessoal tá entrando aí, boa noite pessoal que tá entrando, me falem aí no chat se você dorme bem, como que tá o seu padrão de sono, você tem insônia? Então a imunidade, ela fica comprometida. Se eu não durmo, se eu não tenho aquele sono reparador, eu comprometo a minha imunidade. Por quê? Porque eu comprometo a produção de linfócitos T. Então, os linfócitos são células de proteção. Se eu não durmo direito, se eu não tenho aquele sono reparador, eu comprometo a produção, né, desses linfócitos, dessas células de proteção, né? Assim como os anticorpos que protegem o nosso organismo. Então, vocês percebam que eu fico mais suscetível a ter infecções, né? Porque eu tenho uma alteração na produção dessas células de proteção. Olha isso, gente, que importante, né? A gente acha que muitas vezes uma noite mal dormida, ela impacta só no cansaço, só que não. Isso a longo prazo, lógico que não vai ser uma noite, né? Geralmente, para eu ter um comprometimento, por exemplo, da imunidade, são várias noites sem dormir, né? Como que tá essa insônia? É uma insônia aguda ou é uma insônia crônica, já de um tempo maior de 3 meses? Então, quanto maior o comprometimento, quanto maior essa insônia, maior o comprometimento aqui, pensando na imunidade. Então, eu venho falando muito, né, do que pode alterar no nosso organismo fisiologicamente e o impacto que essa alteração tem. Então, o sono, ele, como eu falei, ele altera a produção de hormônios, né, principalmente hormônios ligados aí à sexualidade, à vitalidade, à testosterona, por exemplo, diminui essa produção de testosterona e pode comprometer até a parte sexual, né? E também a imunidade. Eu fico sempre resfriada, eu fico sempre com alguma infecção, porque muitas vezes eu não durmo muito bem, eu não tenho um padrão de sono restaurador e eu altero a minha produção de células de defesa, os anticorpos, os linfócitos T. Então vocês percebam que às vezes, né, a gente fica ali tentando tratar uma coisa e a causa é outra. Às vezes a causa daquela infecção
repetição, é por conta de insônia, por conta que você não está tendo o descanso que o seu corpo precisa, tá? Então fiquem atentos, né? Me falem aí como que está isso na vida de vocês. Vocês já tiveram algum momento que não dormiam muito bem, não tinha esse sono restaurador e isso comprometeu outras questões na vida de vocês? Porque isso é muito comum e muitas vezes a gente foca naquele evento, né, pontual e esquece todo o contexto da nossa vida, que muitas vezes vem de fato desse sono aí que não está acontecendo da melhor forma, tá? Uma outra questão, um outro item, né, de uma noite de sono, né, com um bom padrão de sono, é a detetização cerebral, porque na hora que a gente dorme, a gente limpa o nosso organismo de toxinas. Então, se eu tenho um bom sono, se eu tenho um sono restaurador, eu consigo fazer essa limpeza, né? É como se a gente fizesse uma faxina na casa, mas a gente faz no momento do sono uma faxina no nosso organismo. A gente tira tudo que não presta, todas as toxinas que muitas vezes a gente adquire, até da poluição e até dos alimentos, e a gente acaba eliminando isso no momento do sono, né? Então, boa noite, pessoal, tá entrando aí. Vocês têm insônia, gente? A insônia impactou, essa dificuldade no sono impacta a sua vida de alguma forma? E aqui eu já tô falando algumas coisas que podem alterar por conta desse sono que não acontece da melhor maneira, tá? Então, a gente falou da questão da sexualidade, né? A gente falou a questão da imunidade, também a questão da detetização cerebral, porque no sono, como eu disse, é o momento em que a gente faz a faxina, né, no nosso organismo, tira tudo aquilo que não presta, que são as toxinas, e faz essa limpeza nesse momento do sono, tá? E uma outra questão muito importante, que eu acho que é a mais visível de todas, né, que a gente consegue perceber isso muito nitidamente, é a questão do aprendizado, né? Porque a gente consegue memorizar melhor algum aprendizado do nosso dia a dia quando a gente entra lá à noite, a gente entra naquela fase do sono profundo, do sono REM, que é aquele sono mais profundo. É nesse momento que eu consigo trabalhar a memorização. Então, às vezes eu estudo alguma coisa durante o dia, eu aprendo alguma coisa durante o dia, mas o sono, ele será muito importante para que eu consiga memorizar aquilo que eu aprendi durante o dia. Olha que interessante isso, né? Então, não esgota ali. Às vezes eu aprendo alguma coisa hoje, mas vai ser lá no sono, no meu sono profundo, no sono REM, que eu vou conseguir de fato memorizar aquilo. E aí, se eu não atinjo esse sono REM, o que vai acontecer? A minha memorização, ela vai ficar comprometida, né? E o meu aprendizado também fica comprometido. Então, é importante que a gente chegue nessa fase do sono profundo à noite, para que a gente consiga assimilar e memorizar tudo que foi aprendido durante o dia. Senão, eu não consigo memorizar. E aí, tem gente que tem muita dificuldade disso, né? Porque estuda e não consegue memorizar. E aí, o que está acontecendo? Precisamos voltar para o padrão de sono. Como que está o seu padrão de sono? Você está conseguindo atingir aquele sono mais profundo, que é o sono responsável pela memorização, pelo aprendizado? Porque não adianta você estudar tudo durante o dia, aprender várias coisas durante o dia, se você não tem esse momento de sono, porque é lá que você vai memorizar, tá? Então, deixa eu ver aqui algumas coisas no chat, né? O Breno trouxe aqui uma questão. Problema: o indivíduo tem dormir das 21 horas até as 5 da manhã, fica difícil dormir nesse horário, né? Tem gente que tem o relógio, o cronotipo, que a gente fala, né? O cronotipo. Por exemplo, eu tenho o meu cronotipo é dormir cedo. Tem pessoas que têm o cronotipo de dormir tarde. Então, por exemplo, para mim, 21 horas não é problema. Eu durmo, eu deito e eu capoto, né? Tem gente que não consegue dormir esse horário. E aí você tem que identificar qual que é o seu cronotipo. Você é de dormir cedo ou você é de dormir mais tarde? E hoje eu vou trazer algumas dicas aqui na higiene do sono para que você talvez consiga adaptar essa rotina, né?
Porque a higiene do sono nada mais é do que algumas práticas, algumas rotinas que a gente pode fazer no dia a dia para melhorar esse padrão de sono, tá? Nós temos geralmente horário para acordar, né? A gente trabalha, a gente tem ali uma rotina. Então, acordar 5 da manhã, tem pessoas que tá tudo bem acordar às 5 da manhã, para outras não. Então, isso vai muito de acordo com o seu cronotipo, tá? E aí, já engatando aqui com essa pergunta do Breno, qual que é a quantidade de horas que uma pessoa tem que dormir, né? Isso é muito particular, tá? Geralmente a gente fala em torno de 8 horas, mas não é uma regra. Porque tem pessoas que com 5 horas de sono conseguem passar por todas as fases do sono. O sono mais leve, o sono mais profundo, e tá tudo bem. Então depende muito de pessoa a pessoa e não tem uma regra fechada para isso. Vai depender da resposta do seu organismo, né? Qual que é a quantidade que você se sente bem? E aí cada um tem uma resposta. Tem gente que dorme 6 horas e tá tudo bem, acorda super bem disposto. E tem outras pessoas que não, né? Deixa eu ver, o Breno colocou, eu começo a ter sono a partir da 1 da manhã. Então, olha lá, o Breno tá falando aqui, ó. O cronotipo do Breno é aquela pessoa que vai dormir muito tarde, né? E todo dia você acorda às 5, é isso, Breno? Todo dia você acorda às 5, mas você só consegue ter o sono à 1 da manhã. Me fala aí só pra gente poder entender. E aí, gente, essas dicas que eu vou colocar aqui da higiene do sono, talvez faça sentido, né? Tem algumas coisas que dificultam o sono e tem algumas coisas que melhoram o sono. Então eu vou dar aqui praticamente 10 passos hoje para que vocês revejam isso na vida de vocês. E aí, com essa pergunta do Breno, eu quero que vocês reflitam nesses 10 passos, como que isso está na sua vida. Porque pode ser que você ajustando uma questão dessa possa melhorar esse momento de adormecer. Porque a gente sabe que dormir 1 hora da manhã e acordar às 5 são 4 horas. É pouco, né? Se a gente considerar, é pouco. Pelo menos 6 horas, né, gente? Pelo menos. Não é rotulado, não é fechado, mas pelo menos 6 horas a gente consegue fazer aquele ciclo do sono, com o sono leve, com o sono profundo. Menos que isso, é difícil a gente conseguir concluir todo o ciclo. E muito provavelmente você vai acordar cansado. Por quê? Porque você não conseguiu completar todo o ciclo, tá? Então, eu vou dar essas dicas e aí vocês vão me falar depois se deu certo, se conseguiu ajustar de alguma forma. Será que se eu seguir esses 10 passos, vou melhorar o meu problema de sono? Depende, tá? Tem pessoas que melhoram e tem pessoas que não melhoram. Então, é uma das opções, eu trago aqui uma das opções para que você reveja a questão do sono. Mas também não é só isso, tem muitas outras coisas além disso. Como eu falei aqui no início da live, o tema sono, ele é muito complexo. Então, aqui eu peguei um dedinho só do sono para falar hoje, né? Porque se a gente for falar tudo, a gente consegue fazer umas 20 lives só sobre sono. É muita coisa. Então, talvez o que eu fale aqui hoje faça sentido de alguma forma e aí vocês vão tentar aplicar na medida do possível, tá? A Edivânia, né? Eu sinto insônia, o que eu posso fazer? Então, a insônia, ela tem vários tipos de insônia, né? Tem aquela insônia aguda, que é uma insônia ali menos, né? Um período mais curto. E a gente vai até a insônia crônica, que é aquela insônia com um período maior de 3 meses. Então, tem várias coisas que você pode fazer. E uma das coisas é essa questão que eu vou falar hoje da higiene do sono, tá? Também, gente... quem tem ansiedade e depressão pode também ter a insônia. Então é importante vocês perceberem isso, porque às vezes vocês fazem várias questões para melhorar, mas se você não controlar, não tratar essa ansiedade ou essa depressão, até mesmo a menopausa, né? Eu venho falando muito, as mulheres que estão na menopausa, elas também podem ter insônia por questões hormonais, né? Por questões até dos sintomas. Então, um sintoma na mulher na menopausa é menopausa, climatério. A partir de 40 anos, 45 anos, a mulher ela já pode ter alguns sintomas. Por exemplo, os fogachos noturnos, né? Que são os suores, aquela mulher que acorda
transpirando, com calor, e isso interfere no sono também. Então, vocês percebam que o sono é um tema muito complexo. E aí, a gente não dá para rotular aqui, mas talvez algumas dicas possa melhorar o seu padrão de sono, tá? Que eu vou passar várias hoje. Então, ó, o Breno, não, aí acorda às 11, aí ele vai dormir 1 hora e aí ele não consegue acordar às 5. Então, aí ele acorda mais tarde. Só que aí você percebeu que comprometeu toda a sua rotina do dia, porque aí você acorda às 11, e isso é um dos temas que a gente vai falar hoje, porque aí você acorda às 11, e o que vai acontecer à noite? Você não vai conseguir dormir às 9, novamente, né? Já vou começar por esse item então, já que o Breno trouxe aqui, dos itens, gente, é a questão da rotina, né? Eu sei que é difícil, mas ter uma rotina, ela é necessária, né? Por exemplo, eu saí da minha rotina, por algum motivo eu fui dormir mais tarde, no outro dia eu vou ficar muito cansada, né? Porque eu fui dormir mais tarde e acordei no mesmo horário. Mas o ideal, né, gente? A gente sabe que às vezes não é possível, mas o ideal é que você tente manter essa rotina da mesma forma dos outros dias. Porque se você for dormir até mais tarde, o que vai acontecer, né? Vai mudar, o seu organismo ele não vai entender o que está acontecendo, né? Ele vai ficar bagunçado, porque ele vai dormir mais tarde e acordar mais tarde, ele vai começar a adotar esse padrão para a próxima noite e para o próximo dia também. Então eu sei que é difícil, que não é fácil, porque acordar muito cedo, o cansaço ele bate, né? Você foi dormir mais tarde, aí você acorda muito cedo, você fala, nossa, eu não tô aguentando, eu não vou conseguir fazer minhas atividades. Mas na medida do possível, tenta manter essa rotina conforme os outros dias. Não muda, não tenta ficar muito tempo a mais, porque isso vai comprometer a sua próxima noite, tá? Aqui, gente, a gente sabe que a teoria é uma e a prática é outra, né? Mas na medida do possível, quando você conseguir, você faz essa rotina, mantém essa rotina ali minimamente o que conseguir, dá uma segurada para que você chegue à noite e esteja com sono, né? Porque se você acordar cedo e for dormir lá à noite naquele horário que você costuma dormir, o sono ele vai bater, porque o cansaço durante o dia, ele aconteceu de uma forma muito mais acentuada devido aí a essa intercorrência. Então, tentem manter a rotina, não muda a rotina por conta, muitas vezes, de um dia, de uma noite mal dormida. Não tenta compensar o sono. Geralmente a gente quer compensar, né? Eu não dormi, agora eu vou compensar. Só que aí o seu relógio biológico, ele fica bagunçado, ele não entende isso, né? E aí ele vai passando dia a dia, mês a mês nesse mecanismo, tá? Então, tenta na medida do possível manter a rotina. O pessoal tá chegando, boa noite a todos. Deixa eu ver se tem mais aqui alguma pergunta. Até o momento não. Então a primeira dica eu já dei aqui pro Breno. Tenta manter a rotina na medida do possível para que você não bagunce aí o seu relógio biológico e o seu organismo entenda, né, que realmente você vai manter ali o horário de dormir e vai ter esse cansaço à noite no momento de dormir, tá? Tudo, gente, essa frase eu adoro, né? Tudo que você faz na vida, você faz melhor após uma noite de sono, não é assim? Tudo que a gente faz na vida, a gente faz muito melhor depois de uma boa noite de sono. Então, por isso que eu falei, sono é vida, né? Se eu durmo bem, eu acordo disposta, eu consigo trabalhar, né? Pode ter noites que eu não durmo bem, isso acontece. Às vezes por exemplo, eu acordo 4 horas da manhã e eu não consigo adormecer novamente. Mas aí você tem que avaliar qual que é a periodicidade disso. Isso acontece sempre, né? Acontece mais de 3 vezes na semana ou não, só periodicamente. Então, a partir daí,
você vai perceber qual que é o seu tipo de insônia, né? É uma insônia aguda? É uma insônia crônica que já perdura aí por mais de 3 meses? Mas o primeiro ponto é ter rotina. E aí quem não tem rotina, cada dia fica num horário, isso vai dificultar, porque o nosso relógio biológico ele fica atrapalhado, ele não entende, ele não sabe ali, né? O nosso cérebro, gente, ele não tem um botão de liga e desliga. Tipo, liga e desliga, ele não tem, né? Ele trabalha em cima desse relógio biológico. E aí a gente vai tentar trabalhar alguns itens aqui que são itens da higiene do sono que pode melhorar esse padrão de sono, né? A privação de sono, ela aumenta a obesidade. Vocês sabiam disso? A privação de sono aumenta a obesidade. Então, se você não dorme bem, você tem a chance maior de ter obesidade. Por quê? Porque a quem não dorme muito bem, tem um aumento da grelina. O que é a grelina? É o hormônio do apetite. Então, se eu não durmo muito bem, esse hormônio que traz o apetite, a fome, ele tá aumentado. E aí, o que eu quero? Eu quero comer. Por quê? Porque eu não dormi muito bem e aí eu não produzo muita grelina. Olha isso, gente. Boa noite, pessoal que tá chegando. Nós estamos falando sobre a higiene do sono. E aqui eu tô trazendo que quem não dorme bem pode aumentar a obesidade por questões hormonais, porque a gente tem aqui um aumento da grelina, que é o hormônio que traz aí o apetite. Então, se esse hormônio está muito aumentado, eu tenho muita fome, eu tenho mais apetite, e aí eu vou comer mais, tá? Em contrapartida, nós temos a diminuição da leptina, que é o hormônio da saciedade. Então, eu tenho uma diminuição desse hormônio que me fala que o organismo está satisfeito. Olha isso. Então, eu tenho um aumento do hormônio, né, do apetite e uma diminuição do hormônio da saciedade. O que vai acontecer no final disso? Eu começo a comer, eu não fico saciada, né? Eu não tenho aquele momento que eu falo, nossa, tô cheia, tô satisfeita, porque esse hormônio da saciedade, ele tá diminuído. E o que vem com isso? A obesidade, né? Aí, muitas vezes, a gente fica lá, tratando a obesidade, querendo emagrecer, mas não consegue dar conta, não consegue emagrecer. Por quê? Porque não dorme bem. E o problema, a causa dessa obesidade, muitas vezes pode ser essa privação do sono, esse sono que está irregular. Tá? Então, vocês percebam que a privação do sono, ela vai afetar todo o nosso organismo. Eu já falei vários aqui, depois dessa live vai ficar salva. Quem não pegou o comecinho da live, vai lá depois no IGTV para ver tudo que foi falado, porque tem muita informação bacana e muita informação importante. Se você quer compartilhar essas informações, clica aí no aviãozinho e envia para alguém, tá? Além disso, né, gente, além da obesidade, né, a gente tem outras questões também, que a gente vai falar aqui um pouquinho hoje. Mas a higiene do sono, uma definição, né, que eu já falei, é um conjunto de práticas e rotinas para ter um melhor padrão de sono. Então, quais são as rotinas do meu dia a dia, o que eu faço ali, né, no meu dia a dia para que eu tenha um sono bom, para que eu consiga adormecer, para que eu consiga chegar lá no sono mais profundo. E isso funciona? Ai, Camila, isso funciona? Essa tal da higiene do sono? Funciona sim, né? Pode funcionar, mas principalmente para as pessoas que têm uma insônia aguda. E também para as pessoas que têm crônica, né? Mas talvez para as pessoas que têm essa insônia crônica, precisa associar com outras abordagens também. Mas não dá para negligenciar a higiene do sono. E a gente vai começar a falar, a partir de agora, cada item da higiene do sono, né? Vou falar aqui, são 10 itens. Qual que é essa dificuldade? Peraí, acho que voltou, agora voltou, gente. Acho que deu algum problema aqui na internet, mas voltou. Então, um dos itens que a gente vai falar aqui da higiene do sono é a questão da melhora do ambiente. A melhora do ambiente do sono, né? O quarto, o local que você dorme, como que está esse ambiente em relação a alguns itens, por exemplo, a temperatura,
né? Como que é a temperatura desse local onde você dorme? E aí a gente fala que a temperatura do ambiente, né, do quarto, ela deve ser um pouco menor, né? O nosso corpo tem que ter uma temperatura ali adequada para que a gente consiga adormecer, e o ambiente também, tá? Então nós temos que ter um ambiente ventilado, né? Um ambiente muitas vezes arejado, para que a gente consiga adormecer. Então a temperatura do corpo é uma e a temperatura do ambiente deve estar um pouco mais fresquinho. A gente costuma falar que geralmente de 4 a 5 graus abaixo dessa temperatura corporal. Então é aquele ambiente mais fresco. Eu não consigo adormecer num ambiente muito quente, num ambiente muito abafado, tá? Então, boa noite, pessoal que está entrando. A internet teve uma instabilidade, mas conseguimos retornar. Então, essa temperatura, às vezes, a gente negligencia, né? E aí, se eu acordo no meio da noite transpirando, porque o ambiente está muito abafado, às vezes eu perco o sono por isso, tá? Então, por mais que pareça uma medida muito simples, mas tenta manter, né, esse ambiente o mais arejado possível, não frio, né, gente? Mas arejado, pensando aí nessa temperatura, né? Um pouco mais baixa quando comparada à temperatura corporal, tá? E aí, algumas dicas que a gente dá aqui para melhorar esse padrão de sono é 1 hora a 1 hora e meia antes de adormecer, você pode tomar um banho. Então, você toma um banho morno, né? E aí, o que vai acontecer com a sua temperatura corporal? Ela vai aumentar. E quando você sai do banho, como você está com a temperatura corporal mais alta, você vai se deparar com o ambiente e vai sentir esse ambiente mais fresco, né? O que vai acontecer quando você tem esse choque da sua temperatura corporal que está mais quente com o ambiente que está mais fresco? O seu cérebro, ele entende que é a hora de dormir, né? Então, ele já associa aquela temperatura do ambiente mais fresca com a minha temperatura corporal mais elevada. O cérebro, ele já vai trabalhando no sentido de dormir, de adormecer. E isso é muito interessante, tá? Então, de 1 hora a 1 hora e meia antes do horário de dormir, porque você tem que ter uma rotina, como eu falei. Eu durmo geralmente por volta das 10 horas. Então, lá para as 8h30, você já toma esse banho mais quente e você já vai preparando o ambiente, que eu vou falar quais são os próximos passos, tá? Mas é importante para que você eleve a sua temperatura corporal e consiga enxergar esse ambiente como um ambiente mais fresco, e o nosso organismo, o nosso cérebro já vai entendendo que aquele é o momento, é o horário de adormecer, tá? Um outro ponto, pensando no ambiente, é a luz. Então, evitar qualquer luz, né? Mas é só uma luz, a luz do banheiro que eu deixo acesa. Mas, gente, a gente tem um problema porque nós produzimos melatonina. O que é melatonina? É o hormônio do sono, né? É o hormônio que faz a gente adormecer. Então, só que ele é inibido por qualquer luz. Então, eu não posso ter luz, eu tenho que tirar a luz. Se eu tenho luz, eu não produzo esse hormônio. E aí, às vezes, deixa lá uma luz acesa, né? Ou a luz do banheiro, ou alguma luz no quarto ali, que por menor que seja, tá, gente? Às vezes a luz da televisão, né? Aquela luzinha lá da televisão, e isso pode dificultar a questão do sono, por conta da produção da melatonina. Então, fiquem atentos nisso, né? Porque um dos pontos pode ser a questão hormonal. A melatonina tá muito baixa porque sempre tem luz ali e você não consegue produzir esse hormônio que faz acontecer esse sono. E um outro ponto também é o som. Evitar barulho, né? Evitar barulho. A gente sabe que algumas coisas nós temos governabilidade, outras não, né? Então, eu consigo muitas vezes controlar o barulho aqui da minha casa, mas eu não consigo controlar o barulho externo. Então, o que eu posso fazer nesse barulho externo? Principalmente quem mora aí em grandes centros, né? Que tem obras, que tem, enfim, barulho de carro. Eu posso ou utilizar tampão, né? Ou eu posso também utilizar um ruído,
que eu mantenho ali no quarto, que a gente chama de ruído branco e ruído rosa, né? Que são ruídos, barulho muitas vezes do ar-condicionado, do ventilador, ou um som, uma música com barulho de cachoeira, porque isso pode ajudar você a tanto a pegar no sono. O ruído rosa melhora até a questão da memorização e abafa esses ruídos externos. Então, são algumas dicas para que você consiga melhorar esse ambiente, né? Então, só recapitulando aqui, a gente falou que a melhora do ambiente, tanto na temperatura, deixar um ambiente mais fresco, não frio e nem quente, um ambiente um pouco abaixo da temperatura corporal, de 4 a 5 graus, né? A questão da luz, evitar qualquer tipo de luz para produzir a melatonina, e também a questão do som, evitar ruído, porque às vezes a gente acorda com ruído e depois não consegue dormir mais, né? Então, evitar, tentar preparar esse ambiente para que o sono aconteça da melhor maneira, tá? Isso vocês já passaram, gente? Me falem aí no chat, né? Qual que é a dificuldade de vocês em relação a preparar esse ambiente para o sono, né? Desses itens que eu falei, tem algum que é mais difícil para vocês na preparação ali do ambiente, né? A temperatura, ou o som, ou a luz, o que é mais difícil, né? O que você, na sua realidade, percebe essa dificuldade? Um outro item, que é um item da higiene do sono, é diminuir o estado de alerta. O que é isso, Camila? Né? O que é estado de alerta? No dia a dia, nós ficamos alerta, né? Nós estamos aqui trabalhando, faz uma coisa, então a gente sempre tá nesse estado de alerta, às vezes leva um susto, e aí a adrenalina, né, ela vai acontecendo durante o dia de uma forma natural. Só que tem algumas substâncias que nós ingerimos que aumenta esse estado de alerta. Por exemplo, de substância, cafeína e nicotina, né? Então, a cafeína, ela não tem só no café, no chá, por exemplo, no chá mate a gente tem a cafeína, né? E essa cafeína, ela é uma substância que a gente fica atento, a gente fica em estado de alerta. Então, ter um cuidado na ingestão da cafeína. A gente fala que não deve ingerir cafeína após as 15 horas, né? Após as 3 horas da tarde, ou pelo menos 6 horas antes de dormir. Então, ter um cuidado ali, por quê? Porque a meia-vida da cafeína, ela tem um tempo. Na hora que eu vou ingerir a cafeína, eu tenho um tempo para metabolizar, né, essa cafeína e conseguir eliminar. Então, a gente fala 6 horas porque é um tempo que eu demoro para eliminar metade da cafeína que eu ingeri. Então, ter esse cuidado. Se eu tomar café, por exemplo, Camila, se eu tomo café 5, 6 horas da tarde, eu não consigo dormir cedo, eu vou dormir mais tarde. Por quê? Porque a cafeína afeta o meu padrão de sono. Então, tem pessoas que são mais sensíveis e tem pessoas que são menos sensíveis. Mas avaliar aí de acordo com a sua realidade como que isso acontece. Mas sempre pensar, evitar tomar café muito ali pro meio da tarde em diante, porque isso pode afetar no seu padrão de sono, tá? Então, se vocês que estão aqui, que me falaram, ai Camila, eu não tô dormindo bem, ai eu não consigo, como que estão esses hábitos na sua rotina, né? Porque até Coca-Cola, né? Como que isso acontece? Como que você tem ingerido esse tipo de substância, porque isso pode afetar no seu padrão de sono. Então pensem aí e me falem aqui no chat como que isso está acontecendo. A outra substância que eu falei é a nicotina, né? Cigarro, a nicotina, ela também tem essa substância que causa o estado de alerta. E aí o que a gente recomenda é para que a pessoa evite o cigarro, evite a nicotina 2 horas antes de dormir. Então, se eu vou dormir geralmente às 10 horas, eu vou fumar até às 8, tá? Por quê? Porque isso vai melhorar o meu estado de alerta, vai diminuir esse estado de alerta, e aí eu não fico tão agitada ali no momento do horário do sono. Então, observem aí, me falem aí no chat como que isso tem acontecido na vida de vocês, né? Vocês costumam ingerir muita cafeína, geralmente ali no final do dia, ou nicotina, pode ser isso que esteja interferindo no seu padrão de sono, tá?
Um item a gente já falou, a questão da rotina, pode parecer uma coisa muito óbvia, né? Mas não dá para querer compensar o sono, né? Por quê? Porque se você compensar, você vai compensar ali durante o dia, depois da noite você não tem sono, porque dormiu mais durante o dia. Então, mantenha a sua rotina do dia a dia normal, mesmo muitas vezes por uma noite mal dormida. Não muda toda a sua rotina, porque isso vai impactar em todos os outros dias, durante a sua semana, durante o seu mês. Então, às vezes, uma noite mal dormida, não dá para eu querer compensar e dormir o dia inteiro, porque à noite eu não vou conseguir dormir novamente, tá? Então, tenham muito cuidado com isso, muito cuidado para que isso não vire um círculo vicioso, né? E muitas vezes uma insônia até crônica por conta dessa não rotina, tá? Um outro ponto parece também uma coisa muito óbvia, mas é dormir quando estiver com sono. Por quê? Porque muitas vezes a gente deita na cama e aí deu 10 horas, é o horário de eu dormir, né? Horário aproximado ali de eu dormir. E eu falo, 10 horas eu vou deitar. Mas aí eu deito, eu não tô com sono. E aí eu fico virando para um lado, viro para o outro, e levanto e vai. Então, assim, o ideal, gente, o ideal é vocês manterem a rotina de vocês, né? E nesse momento que o sono chegar, na hora que você fala assim, nossa, tô cansada, agora o sono bateu, aí você vai, tá? Mas não adianta também fazer isso isoladamente, tem que olhar todo o outro contexto, todas as dicas que eu tô passando aqui, você tem que fazer uma avaliação global de tudo isso, tá? Mas evitar ficar lá, né? Porque às vezes o marido foi dormir às 10, eu também vou lá e deito às 10, mas o sono chegou pra ele, mas pra mim eu não tô com sono ainda. Isso não é legal, porque você vai ficar rolando na cama, vai ficar irritado, vai ficar ansioso, vai olhar no relógio, né? E aí uma das outras dicas que eu dou também é essa questão de evitar ficar olhando pro relógio. Porque às vezes a gente fica lá, nossa, mas já são 11 horas e eu não consigo dormir. E aí você vai ficando cada vez mais ansioso. Então toma cuidado com isso, né? Toma cuidado de ficar olhando toda hora ali no relógio, porque isso vai trazer ansiedade e isso vai piorar o seu padrão de sono, tá? Uma outra questão, gente, olha quanta dica que eu tô dando aqui, né? E aí, gente, o que eu quero que vocês façam é avaliem isso na vida de vocês. Parece uma coisa boba, mas faz total diferença, né? Pensando no padrão de sono. Então faz um pequeno ajuste hoje, faz um outro ajuste amanhã. Talvez a longo prazo isso possa fazer sentido. Então não descarte tudo isso que eu tô falando, né? Não descarte essas possibilidades de melhora, tá? Aí, gente, tem um item que é muito polêmico, né? E que é muito negligenciado muitas vezes, a questão da ingesta de álcool, né? Então, nós não recomendamos ingerir álcool, né, para melhorar o sono. E aí, muitas vezes vocês podem falar, Camila, mas quando eu bebo uma taça de vinho ou uma cerveja, parece que me dá mais sono. Só que o que acontece? O álcool, ele é depressor do nosso sistema nervoso. O nosso sistema nervoso, ele fica deprimido mesmo quando a gente bebe e ingere álcool. Só que o nosso organismo, na tentativa de equilibrar essa depressão do sistema nervoso, ele começa a produzir adrenalina. Então, ele começa a produz adrenalina, e aí a gente vai chegar num pico de adrenalina, geralmente ali 8 horas após a ingestão desse álcool, e muitas vezes a gente acorda nesse dia posterior à ingestão alcoólica, à ingestão do álcool, irritado e ansioso. Por quê? Por conta dessa adrenalina que atingiu o seu pico. Olha isso, gente. Então, a gente consegue muitas vezes dormir, mas não é aquele sono profundo. A gente adormece sim com o álcool, porque ele deprime o sistema nervoso, mas eu tenho essa produção de adrenalina para compensar essa depressão, e aí eu não chego no sono profundo. E aí, quando eu não chego no sono profundo, eu não me sinto descansado. Eu não tenho aquele sono que eu acordo e falo, nossa,
que delícia, que noite maravilhosa, né? Estou descansado. Eu não tenho, justamente porque eu não chego nesse sono profundo. Eu fico naquele sono mais superficial devido a essa adrenalina que eu produzi muito para compensar o álcool. Olha isso, tá? Um outro ponto também, gente, é a vontade de ir no banheiro, né? A produção do volume urinário. Então, quando a gente ingere álcool, nós temos um aumento na produção do volume urinário. E aí, muitas vezes, eu tenho que acordar mais vezes à noite para ir no banheiro. E isso pode também comprometer o meu sono, né? Então, eu posso perder, talvez, o sono ali no meio da madrugada devido a essas idas ao banheiro. Então, o álcool, apesar de a gente achar que adormece mais com o álcool, mas ele tem em contrapartida tudo isso que eu falei, né? Do aumento da produção da adrenalina para tentar equilibrar essa depressão aí do sistema nervoso, e isso vai causar uma irritabilidade, uma ansiedade ali no próximo dia, tá? Então fiquem atentos essa questão do álcool e observem como que isso acontece com vocês. E esse sono acaba sendo muito superficial, você não atinge aquele sono profundo, né? Aquele sono reparador, aquele sono restaurador, tá? E aí, gente, um último ponto que eu gostaria de falar, praticamente falamos aqui, né, os 10 pontos, e é um ponto que eu acabei falando lá no começo, mas que eu vou resgatar aqui, é a questão da atividade física. Então, todos nós precisamos fazer atividade física, né? Só que também não dá para fazer essa atividade física muito próximo do horário de dormir. Quem nunca fez isso, né? Ah, eu fui lá fazer academia à noite, fui fazer alguma atividade física à noite, e aí eu cheguei em casa muito agitado. Isso é muito comum. Por quê? Porque a gente acelera. Então, evitar, o ideal, né? O ideal é pelo menos 4 horas antes de dormir. Se não der, ok, melhor fazer atividade física do que não fazer. Mas, se possível, tenha esse cuidado, né? Não faça essa atividade física muito próxima ali do horário de dormir. E aí tenta ver o que você consegue adaptar na sua rotina. Gente, eu sei que a rotina, né, de todos é uma rotina muito cansativa e muito corrida. Mas como que isso pode se encaixar dentro da sua vida? Agora, o que não dá também é para não fazer atividade física, né? O que não dá é para falar, ai, não vou fazer atividade física à noite porque isso vai atrapalhar meu sono. Porque a atividade física, como eu falei lá no início, ela é um dos pilares para a saúde física e emocional. Então, você vai fazer, evitar e tentar, na medida do possível, fazer muito próximo do horário de dormir, mas tem que fazer, porque é um pilar. O que é um pilar, gente? É o que segura a saúde física e emocional. Então, eu falei lá no começo que um dos pilares é a questão aí o sono, né? A gente falou, o sono, se eu durmo bem, a alimentação e a atividade física. São os 3 pilares que vai fazer com que eu tenha uma saúde física e emocional. Então, se um desses pilares está comprometido, se a sua alimentação não está adequada, não é uma alimentação saudável, se você não pratica atividade física ou se você não tem um sono adequado, isso vai comprometer a sua saúde física e emocional. E isso, gente, vocês percebem na prática, né? Então, avaliem aí, me falem aí no chat como que estão esses pilares na vida de vocês, né? Vocês estão com os pilares fortalecidos, né? Como que tá o sono? Como que tá a atividade física e a alimentação? Ai, não tá muito bem. Então, dá pra melhorar. Sempre dá. Né? Não tem ninguém perfeito, sempre dá para melhorar. O que você pode melhorar dentro da sua rotina, dentro da sua vida? E aí você vai fazer essa autoavaliação individual, tá? E uma última dica que eu gostaria também de dar para vocês, não sei se vocês já ouviram falar do cochilo hiperprodutivo. O que é isso? Às vezes a gente tá num cansaço, aquele dia mais cansativo, com muitas coisas para fazer, né? E aí, a Edivânia colocou, eu faço pilates e caminhada. Perfeito! Muito bem, gente.
Nossa, é isso aí. E aí tem que ser uma coisa prazerosa para sua vida, né? Não adianta eu ir para academia amarrado porque eu tenho que ir. Não, se eu não gosto de academia, não vai, mas faz alguma coisa que faça sentido para você, tá? Então a Edivânia tá cumprindo o pilar lá da atividade física. Muito bem, parabéns. Né? Nós somos responsáveis pela nossa saúde física e emocional e nós temos que cumprir e fazer aí algumas questões. Então, quem falou aí que tá com insônia, que não dorme bem, como que estão esses pilares? Me falam aí como que estão esses pilares. O pilar da insônia, o pilar do sono, quer dizer, o pilar do sono, o pilar da alimentação, o pilar da atividade física. Ai, Camila, não tá bem. Então, vamos regular esse pilar. Porque senão você vai ter esse comprometimento na sua saúde, tá? Então, voltando aqui pro cochilo hiperprodutivo, né? Nós precisamos ter, às vezes, aquele dia muito cansativo, né? Quem nunca passou por isso? Me fale aí, aquele dia cansativo que você fala, meu Deus, se eu pudesse dormir 15 minutos, para mim já ia ser ótimo, né? Já seria ótimo. E eu já vivenciei muito isso, gente. Na época que eu trabalhava em São Paulo, eu trabalhava muito, eu trabalhava manhã, tarde e noite. E aí, eu na hora do almoço, eu tava tão cansada, que eu ia no meu carro, que ficava lá no estacionamento da unidade, e eu dormia 15 minutos. Eu colocava o celular para despertar, né? Deixava ali o vidro um pouco aberto, e aí eu dormia. E eu adormecia, parecia que eu tinha dormido 1 hora, 2 horas. Por quê? Porque você tá tão cansada que você precisa desse cochilo hiperprodutivo, que às vezes não é para dormir muito, porque também se eu dormir muito, isso vai afetar o meu sono lá à noite. Mas é um cochilinho ali de 20 minutos, 15 minutos, e você consegue muitas vezes recarregar a sua energia para dar conta de cumprir com as suas atividades do dia a dia, tá? Então, acaba sendo uma forma, principalmente para quem teve aquela mudança na rotina, né? Como o Breno trouxe, teve uma mudança na rotina, foi dormir muito tarde, e aí voltou para a rotina no outro dia, mas tá um dia muito cansativo. Então, faça esse cochilo hiperprodutivo até para você conseguir dar conta das suas atividades, né? E a gente consegue, realmente, essa é a sensação. A gente dorme 20 minutos e parece que dormiu aquele sono reparador, que conseguiu descansar ali mais tempo, tá? A Edivânia também está cumprindo com a alimentação, muito bem. Olha, então o pilar da alimentação tá ótimo, tá em pé, tá fortalecido. E a Elisângela só consegue dormir com remédio. Já tentei deixar de tomar remédio, mas não consigo, né? Então, ter cuidado mesmo, né? Assim, dentro da sua rotina e da sua possibilidade. Mas aí, Elisângela, a dica que eu dou é avalie, primeira coisa, esses itens da higiene do sono, né? Não precisa parar com o que você já está fazendo, mas tentar adaptar essa higiene do sono. Talvez alguma coisa, adaptando aqui esses 10 itens que eu falei, que são vários itens, talvez você consiga adaptar algum, melhorar algum, e isso tenha algum impacto no seu sono, né? Pode ter uma grande mudança ou não. Então, isso é muito individual, né? Porque, às vezes, essa privação do sono, ela tem outras causas, como eu já falei, né? A questão da menopausa, a questão da ansiedade, a questão da depressão, a questão de várias coisas na nossa vida vai afetar o nosso sono. Mas tente rever esses 10 passos que eu falei hoje e verificar como que isso está acontecendo na sua vida. E aí, para quem não conseguiu pegar a live desde o começo, vai ficar salva no IGTV, depois vocês podem ir lá e tentar resgatar tudo que foi falado, tá? E a Silvaro Seni, bem, eu cochilo 20 minutos, parece que dormi horas, exatamente, é isso que eu falei. Então, aquele dia que tá muito cansativo, né, que você fala, nossa, eu precisava dormir um pouquinho, porque, né, às vezes a gente não consegue realmente, o cansaço ele vem, e aí se a gente fica ali batendo naquilo, a gente nem sabe, a gente nem consegue mais trabalhar, não consegue nem fazer mais nada, porque a nossa concentração já foi embora. Então, se você conseguir, desculpa, gente, o cochilo hiperprodutivo pode ser
uma das opções nesses casos bem específicos aí, né, de um dia muito cansativo, tá? Acho que é isso, né, gente? Olha, já vamos para 1 hora de live. Conseguimos falar aqui tudo que eu gostaria. Então, provavelmente eu vou trazer muitos temas relacionados à insônia, porque como eu falei no início da live, insônia é um tema muito complexo. A gente consegue fazer muitas lives, né? Porque cada vez eu vou falando um dedinho de insônia, e insônia é muito tema, é muita coisa para se falar, mas hoje a gente falou sobre a higiene do sono e espero que tenha feito sentido aí para você, e quero que vocês comecem a rever esses hábitos, essas rotinas que foi falado aqui, e tente adaptar. Depois me falem lá no feed, lá por mensagem, o que fez sentido, o que você mudou, que melhorou de alguma forma o seu sono, tá? Então, agradeço a participação de todos e nos encontramos toda terça-feira às 8 horas. A gente faz a live aqui com temas relacionados à saúde física e emocional, para você ter mais disposição e ser mais feliz. Então, espero vocês na próxima terça-feira. Beijo, tchau, tchau!